Muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite, depende da hora que você começar a assistir essa live de lançamento do livro Intérprete de Borboletas, de Sérgio Abrantes. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos. Você que está provavelmente aí no YouTube assistindo esse papo nosso, está sendo também transmitido pelo Instagram e pelo Facebook simultaneamente. E pelo Facebook, em cross-spotting com alguns festivais literários de Portugal e África. Sempre um Papo tem se dedicado a estender o seu conteúdo a outros continentes já há algum tempo. Mas você que está aí no YouTube, desfrute destes quase 500 programas de TV já gravados ao longo desses anos todos. É o conteúdo do Sempre um Papo. Muito obrigado por assistir a gente. Vamos dar início à palestra de 6 horas que o Sérgio Abrantes vai fazer sobre o seu próprio livro. Boa noite, Sérgio Abrantes. Boa noite, Afonso Borges. Tudo bem? Olha, 6 horas é pouco, hein, Afonso? Eu sou muito falador. Itamar Vamos dobrar esse Vieira tempo. Júnior, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco, conversando sobre romance, sobre literatura, e, em especial, dividindo comigo aqui essa conversa com o Sérgio no lançamento do seu mais novo romance, sempre bom dizer, editado pela Record, e logo vamos colocar a capa do livro no ar, capa lindíssima, O Intérprete de Borboletas, romance do Sérgio, importante dizer, romance, tá? E aí, muito boa noite, Itamar, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Itamar. Boa noite, Afonso. Boa noite, Sérgio. Eu que agradeço esse convite mais que especial para estar aqui falando sobre este livro com vocês. Tá bom. Ó, gente, antes de começar, eu queria dizer, o Fernando Sabino gostava de dizer que o bom é quando a obra da pessoa para em pé. Portanto, a obra do Sérgio já para em pé. Eu não tenho todos os livros, mas olha aqui, ó, né? O Pelo Negro do Medo, os de ensaios, Era do Imprevisto, Que Mistério Tem Clarice, Democracia em Risco, ele participou, e o Copenhague, que é o primeiro, né, Sérgio? Que é o primeiro dessa série. Dessa série aí, é. Importante também mostrar a obra do Sérgio. Bem, gente, vamos começar. Dizer também que a gente está inventando coisas. Então, nesse momento que a gente está conversando, está sendo exibido na Livraria da Travessa, do Leblon, enquanto o Sérgio autografa o livro, as pessoas vão poder assistir esse nosso papo durante os autógrafos. É uma inovação também que a gente vai começar hoje com o Itamar, que é criar um ciclo de conversas sobre o livro do Sérgio. O livro do Sérgio é tão abrangente e trata de tantos assuntos que podem ser distribuídos em temas que vamos convidar aí em futuros eventos a Bruna Lombardi, a Maria Homem, o Pedro Doria, Heloísa Starling e mais alguma pessoa para falar sobre a adolescência, sobre esses temas que estão dentro do livro. Então, Sérgio, a palavra é sua. Uma pergunta idiota de todo jornalista. Por que o intérprete de borboletas, Sérgio? Quem é o intérprete de borboletas? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, Afonso, e com o Itamar. E, olha, o intérprete de borboletas tem um personagem no livro que aparece de vez em quando, que é uma espécie assim de fonte de sabedoria, onde os outros personagens perdidos nesse emaranhado de ódios e paixões extremadas se consultam e tentam decifrar essa figura. É um personagem meio síntese de pessoas que eu admiro muito. É um mosaico. Tem ali um pedaço do Maurício Rosenkopf, que foi preso junto com o Zé Mujica, e escreveu alguns livros lindos depois que saiu da prisão. O próprio Zé Mujica, personagens de Hermann Hesse que também me inspiraram. Tá? Então tem ali um mosaico de influências que me ajudaram a compor esse personagem. Agora, o título mesmo não é meu. O título é do Zé Eduardo Agualusa,
que me ajudou. Eu estava com o romance pronto, já com um título. O título não podia ser usado, e aí eu pedi socorro aos meus amigos escritores, e o Agualusa me socorreu. Agualusa ou Mia Couto? Pois é, o Agualusa. É uma piadinha que a gente faz interna, gente, depois a gente conta. Mas, Sérgio, então, continuando, esse intrincado de relações familiares que são o reflexo do nosso tempo. Como é que você conseguiu? Como é que você construiu isso? Pois a construção do personagem tem muito a ver com suas experiências e com pesquisa que você faz, né? No meu caso, eu precisava... a construção do intérprete de borboletas me fez radicalizar uma experiência que eu tinha feito com Clarice. No caso de Clarice, e que o Itamar faz muito bem com as personagens dele, no caso de Clarice, eu falava da relação de uma mãe com uma filha, né? Ela tem um filho também, mas tem o mais difícil para mim era entrar na pessoa da personagem, né? Clarice, mulher, e pensar como mãe e entrar no corpo da filha para pensar como filha essa relação. Então, dar voz e construir uma voz mais feminina, né, para ficar crível. No caso do intérprete de borboletas, Clarice é uma personagem de quem eu gosto, né? Quer dizer, ela pensa coisas que eu penso também. E, por outro lado, os gostos dela. Ela é professora de literatura e filosofia, tem a ver comigo. Agora, dar voz a uma pessoa de extrema-direita, com isenção, né? Quer dizer, sem colocar a minha aversão ao que está sendo dito, para dar credibilidade ao personagem, me obrigou a uma imersão realmente muito, muito forte e a fazer pesquisa, a ver esse tipo de linguagem, né? E eu resolvo ancorar a narrativa numa família despedaçada, né? Exatamente para tentar expressar esse momento de ódios né, e de devoções que beiram o irracional, né? Que beiram o irracional. E é importante, eu acho que é importante a gente tratar dessas questões, porque, ao contrário da não ficção, quando você faz isso pela ficção, você um pouco deixa a alma das pessoas falar, você consegue, de alguma forma, mais empatia do leitor com esse tipo de problemática e talvez suscitar uma visão crítica a respeito de, nossa, o que eu estou fazendo, né? E se convencer de que o bom caminho, como diz o velho personagem que a gente começou falando dele, o bom caminho tem que ser um caminho pacífico, né? Tem que ser um caminho de igualitário, né? De respeito a todos e de oportunidades iguais. Então, eu espero que seja esse o efeito que o livro tem, mas a gente nunca é dono do que a gente escreve, né? O leitor é o soberano, né? É verdade, Sérgio. E você falando do velho agora, enquanto eu li, eu lembrava um pouco da nossa querida amiga Monja Cohen também, que ele tem aquele passado de militante político, mas é um presente de imensa sabedoria, né, também, que parece convidar os demais personagens para um caminho do meio, como a própria monja prega, e isso é muito interessante. Eu queria aproveitar, Afonso e Sérgio, para falar uma coisa que eu acho que é bastante instigante no livro, e que me chamou a atenção, né? Porque é um livro, é um romance que fala exatamente deste momento, do presente. Talvez eu, como autor, sinta um pouco de dificuldade de falar do hoje. Embora, quando a gente olhe para o passado, a gente quer entender o hoje, né? A gente quer entender o presente. E o Sérgio faz isso de uma maneira brilhante. Ele nos coloca num turbilhão de emoções
que é o que a gente tem vivido no nosso cotidiano desde sempre, né? Foi inevitável, Sérgio, não lembrar, por exemplo, dos meus amigos, antigos amigos, com quem eu compartilhava aventuras, vida, e que, por algum motivo, tínhamos pensamentos políticos divergentes, né? E faz pouco mais de 4 anos, tudo isso parece que desmoronou, essa possível convivência com ideologias e pensamentos diferentes ganharam uma outra dimensão. E eu queria saber como é que o Sérgio, ensaísta, cientista político, consegue levar para a literatura temas tão urgentes e tão atuais. Essa é uma questão importante, Tamar, porque como sociólogo, o que eu tenho percebido é que a gente está numa metamorfose global. E a gente sabe que, numa metamorfose, aquilo que a gente é hoje não vai ser depois. O problema todo é que a metamorfose das borboletas, por exemplo, a gente sabe que vai resultar numa borboleta. A metamorfose de uma sociedade ela é construída pelas escolhas que a gente faz dentro do casulo, no escuro, né? E isso aí, esse escuro do casulo, essa incerteza absoluta a respeito do futuro, o futuro é muito mais incerto para nós hoje do que o futuro foi incerto para outras pessoas. Tem sempre incerteza a respeito do futuro, mas hoje nós sabemos que não dá para projetar o mundo que nós vivemos para o futuro, porque não será assim, definitivamente. E aí isso provoca sentimentos muito primitivos. Eu venho tratando disso, né? Quer dizer, tentando explicar como é que o medo, a incerteza, a expectativa de perder, não é? Nessa transformação, a perda do emprego, essa rejeição do outro, como se ele estivesse invadindo o meu espaço, tomando o meu lugar, acontece na Europa com os imigrantes, né? E aqui com os negros. Então, esse cadinho de emoções muito fortes suscitadas por essa mudança tem um impacto pessoal que nem a sociologia, nem a psicologia social podem tratar. Um analista talvez possa, um psiquiatra, né, um psicólogo. Agora, eu não tenho essa formação. Quer dizer, então, quando eu chego nesse nível, que eu digo assim, mas isso está afetando diretamente pessoas concretas. Como é que elas sentem? Como é que elas pensam? Isso eu só consigo fazer na ficção. E aí essa certeza de que tinha uma parte dessa problemática que eu não estava conseguindo alcançar, eu escrevi o livro na pandemia, atravessou os projetos que eu tinha. Eu estava escrevendo um ensaio e estava escrevendo um outro romance, completamente diferente. De repente, você que é autor sabe como é que é isso, né? As personagens começam a te sacudir, dizer assim, mas é eu que você tem, é de mim que você tem que falar. Né? Quer dizer, sou eu que estou aqui. Então eu vi aquela adolescente cancelada, deprimida, dizendo, poxa, me dá a voz aí, fala comigo. Então, foi isso, foi uma necessidade mesmo de colocar isso na alma das pessoas, para mostrar que tem efeitos concretos, né? Quer dizer, mesmo o ódio digital te produz efeitos físicos, reais. Então, foi essa. E, por outro lado, eu queria também mostrar essa disjuntiva, quer dizer, essa invisibilidade para o mundo branco das tragédias do mundo negro, né? E por isso eu ponho um personagem que diz assim, cara, eles estão angustiados com isso aí é a minha vida tem muito mais violência, muito mais perigo do que isso que eles estão passando e tal. Por causa disso, né? Porque também a gente não... eu tenho a impressão que nesse momento tão complexo que a gente vive, a gente fica muito individualista, assim, cara, eu estou sofrendo demais, eu estou muito ameaçado, né? E aí eu não penso no outro. E aí fica mais fácil negar o outro, porque eu tô me defendendo, é como se eu estivesse me defendendo, né? É basicamente isso. E, Sérgio, eu acho... Desculpe, Afonso, só mais uma questão que eu achei bem interessante. Isso é uma coisa que está muito forte no seu romance. Esse despertar, parece, que estamos vivendo.
de que os nossos problemas estruturais no Brasil não é algo que atinge apenas indígenas, pessoas negras, né? São problemas que, embora eles sejam as vítimas, afetam a toda a sociedade. Isso. E parece que seus personagens ganham essa consciência. Não que no passado não existisse, mas era um grupo muito restrito, muito, muito pequeno. E a gente sabe que hoje esse é um debate que está posto na nossa sociedade, né? Nesse sentido, seu livro me lembrou um livro que eu li este ano e que acho que vai sair no Brasil no segundo semestre, que se chama A Promessa, o título em português, e é de um sul-africano, Dalmo Galgut. Esse livro é extraordinário e me lembrou muito o seu livro também, porque ali está... A história se passa na África do Sul, a África do Sul pós-apartheid, e de como as pessoas brancas, né, a minoria branca daquele país vai se dando conta dos seus próprios privilégios, de como eles sobreviveram a algo que era terrível, né, e que pôs a vida das pessoas negras na linha de tiro. E é isso que eu queria bom, e você, é muito fácil saber de onde vem sua fonte de inspiração, né? Sua fonte para pensar sobre essas coisas, afinal você é sociólogo, cientista político. Mas quando foi que você decidiu escrever sobre isso, Sérgio? É algo que não está, parece, no seu livro, e nós percebemos em nosso cotidiano, dissociado desse momento político que o país vive também. Pois tem algumas das questões que eu trato aí que, na verdade, até não são contemporâneas, né? Quer dizer, não são do presente imediato que a gente vive. Eu comecei a dar aula na Universidade de Brasília em 1972. E a sociologia brasileira, nessa época, tinha muito pouca literatura. E então a gente usava um livro de introdução à sociologia, escrito por um inglês para cursos de graduação americanos. E era tudo arrumadinho. Você começava com demografia e tal, e de repente tinha um capítulo sobre relações raciais. Quando chegou no capítulo de relações raciais, eu sempre fazia uma pergunta para os alunos na aula anterior, para eles poderem responder com a leitura na aula seguinte. E eu disse assim, olha, o que diferencia a questão racial nos Estados Unidos da brasileira? Pensem sobre isso. E no dia da aula, zero reação. Ninguém tinha... Eu disse, mas vem cá, não tem nada a dizer? Vocês não têm nada a dizer? Senão todo mundo pula esse capítulo. Entendeu? Quer dizer, então, isso é uma das coisas que começou a me angustiar. Eu olhava o grau de tensão que a gente tem na sociedade brasileira hoje e dizia assim, mas cadê a reação? E não é a reação dos que são vítimas, é a reação dos que são solidários com as vítimas, aqueles que sabem que isso faz mal a eles também. E que o mundo deles não pode ser melhor se o mundo de todos não for melhor, né? Então, aí é que começa essa armação que me deu mais trabalho de fazer, não é? E que eu fiz, então, eu te confesso, com muito medo, assim, muita insegurança, porque eu sei que não é o meu lugar de fala. Então, aí, a única solução que eu consegui é o seguinte, tá bom, eu vou usar o meu lugar de fala, que é de homem branco, para mostrar como é que nós vemos esse outro mundo, como é que nós vemos esses outros, né? E fiz um esforço muito grande no sentido de mostrar que todas as facetas, eu acho, de como é que a branquitude encara a negritude, né? A própria sociedade, porque ela se imagina numa sociedade inteiramente branca, né? Em que a negritude é um acaso ou então vem para servir, né? Sim. E, Sérgio, é por isso que eu acho que seu romance me lembrou este romance, A Promessa. Porque
o lugar de fala, neste caso, eu nem gosto muito de falar de lugar de fala na literatura, porque na literatura de ficção, porque eu acho que a ficção é algo maior, né? É um terreno de liberdade. Acho que a gente aí pode se imiscuir com as personagens de muitas maneiras. Mas eu acho que o que confere honestidade ao seu romance é justamente isso. É porque você coloca o olhar da sua classe social, você coloca o olhar do lugar que você ocupa na sociedade e como tem visto esses grandes problemas estruturais brasileiros, que é o mesmo que o Galgo faz com A Promessa. Ele fala do apartheid, do pós-apartheid, mas ali as pessoas negras aparecem como coadjuvante no sentido da vivência das personagens. Ele mostra tudo isso pela ótica das pessoas brancas e como isso é violento, assustador, né? E o lugar que eles ocuparam e que eles, de alguma maneira, resistem em entregar. E é dessa maneira também que eu acho que você apresenta esse livro, né? Porque os personagens não pensam de uma maneira coesa, assim como o Afonso, né, e outros personagens. O Afonso que eu estou falando é o Afonso do livro, tá, Afonso? Não é você. E outros personagens são sensíveis a este tema. Tem uma série de pessoas que não são, né? A Isaura e tantos outros também não são sensíveis, né? Então, eu acho que isso está bem delineado nos seus personagens também. Vou ler, vou comprar para ler imediatamente. Deve sair, ele já existe em inglês, mas deve sair aqui acho que no segundo semestre. É um livro imperdível. Acho que você vai fazer uma associação muito forte com o seu romance também. Muito bom, muito bom. Eu vou comprar em inglês logo, em e-book, para poder começar a ler. Sérgio, eu queria te perguntar o seguinte, em que ponto as questões identitárias do personagem negro do seu romance, se equiparam com as questões do seu ponto de vista, não se distanciam? Afonso, eu sou um caso diferente, né? Aqui em casa nós fomos os primeiros brancos a escrever a favor das cotas. É uma luta que a gente começou, né? Eu tinha uma coluna na Veja e fiz essa. Então eu costumo dizer o seguinte: eu sou filho da Casa Grande. Não que a minha família tenha tido fazendas enormes, mas acontece o seguinte aqui. Aliás, eu escrevi um ensaio sobre isso agora, né? A terceira margem do Ipiranga, que a Casa Grande é uma mentalidade, é um quadro de referências. Ela não é só a Casa Grande e Senzala, físicos da fazenda escravocrata. Não, ela é uma mentalidade patriarcal e racista. Quer dizer, você, né, é um enquadramento mesmo que, aliás, é uma das razões pelas quais o racismo é estrutural. Então, eu costumo dizer o seguinte, e, aliás, uma vez teve até um caso engraçado numa palestra. Eu estava começando a namorar a Miriam e fui fazer uma palestra no Mackenzie, em São Paulo, e a Miriam chegou mais tarde, que eu já estava falando, porque ela tinha gravação na Globo. E aí, quando ela entrou, eu estava dizendo o seguinte: meu nome é Sérgio Abranches, eu sou machista e racista, e hoje eu não discriminei ninguém. Porque eu estava contando isso. Ela voltou e foi embora. Ela ficou apavorada, porque eu estava querendo exatamente... Era apenas uma ilustração do que eu tinha dito antes, que é um condicionamento, é um vício. Claro. Eu tenho que tirar dessa forma, eu tenho que me olhar no espelho todo dia e dizer assim, eu sou um homem branco, né? E tenho que tomar cuidado para não fazer coisas de homem branco na vida, porque eu não acredito nisso. Mas eu sou isso, né? Quer dizer, pelo condicionamento, pela criação, pela formação social. Então, essa questão é uma questão muito, muito, muito pessoal para mim, sabe? É muito pessoal. E na minha vida pessoal, né? Na minha biografia, eu fui, durante algum tempo, induzido a imaginar que não havia problema, porque o meu melhor amigo era negro. Ao longo da minha infância e da minha adolescência, né,
O Zé Luiz ele era negro, mas ele era um negro daquele tipo já filho da mobilidade social muito específica, que era via concurso público, ou para o serviço público, ou para certas áreas dos militares, em que você podia fazer, com o concurso, podia chegar à classe média. Ele morava no mesmo lugar que eu morava e era como eu. Eu não sentia nenhuma diferença entre nós, entendeu? Quando eu me dei conta de que não era assim no resto das pessoas, com o resto das pessoas, e o meu grupo de amigos tratava ele da mesma maneira que nós nos tratávamos brancos. Mas aí, de repente, eu entro na universidade e aí eu tenho consciência de que eu tinha vivido numa bolha onde tinha um negro que não era discriminado por nós, mas provavelmente era discriminado o dia inteiro fora do círculo de amizade, né? Então, quando essas coisas se exacerbaram, né, Afonso, no Brasil de hoje, a partir de 2018, o racismo se tornou uma coisa desavergonhada, porque o presidente é racista, né? Então, não era impossível não tratar de alguma forma. Eu acho que esse livro ficaria, para usar uma expressão que o Itamar usou, esse livro ficaria insincero, ele ficaria falso, se não tivesse essa questão nele, né? Porque é uma questão essencial, né? E é uma questão existencial para o Brasil. E uma coisa que você, acho que isso que transfere a honestidade à história, Sérgio, é mostrar também esse despertar das pessoas que vivem em bolhas, né? E que, de repente, não estão mais numa bolha. Elas descobrem que não estão mais nessa bolha e que essa questão, esse problema, essa desigualdade estrutural, racial, por mais que atinjam diretamente as vítimas, as pessoas negras, elas também não estão imunes a isso, né? Porque, em algum momento, toda essa desigualdade vai reverberar na sua vida, no seu cotidiano, né? Não estão, por mais que, vamos falar, que a branquitude tenha esse lugar de privilégio, esse privilégio não é intocável, porque em algum momento ele pode ser atingido por todas essas questões também. Acho que é isso que desponta de uma maneira muito, muito forte e muito profunda no seu livro. E mostrar também que nada disso está dissociado da política, da vida, dos sentimentos, dos afetos, né? De como isso é uma coisa só, é um turbilhão de sensações que a gente tem vivido nos últimos anos de uma maneira muito acentuada também. Paradinha para autógrafos, paradinha. Estamos aqui reunidos ao redor do livro. Aproveitem para autografar, para levar o Intérprete de Borboletas. Exatamente, Editora Record. É o terceiro romance do Sérgio Abranches. É bom para mostrar a capa linda, gente. Viu? Sérgio, momento Itamar Vieira Júnior. Tchan! Com a palavra, Sérgio Abranches. Pois eu queria mesmo falar do Torturado. É uma leitura que me impactou assim, de forma imediata, né? Eu leio muito e eu procuro ler uma parte do tempo, dedicar meu tempo de leitura para as coisas novas que saem. Eu estou aqui com uma opção de livros novos, lendo de autores já reconhecidos e de autores novos também. Aliás, Itamar, você recomendou outro dia esse romance do Tito Lemos, do Tito Leite, O Dilúvio das Almas. Muito interessante, Dilúvio das Almas. Muito interessante, surpreendente, eu achei muito surpreendente. E o Torturado tem uma estrutura narrativa tão exemplar, que é raro. Ela tem muitos valores envolvidos na narrativa do Itamar, porque não só é um livro
que tem uma integridade narrativa especial, né? Como tem personagens muito bem construídas e muito instigantes. E eu particularmente sou apaixonado pela personagem que não fala e que tem muita voz, né? Eu acho que essa transposição do não falar para ter muita voz, ela diz muita coisa de muita coisa, né? Ela, na verdade, é uma espécie assim, de metáfora viva, não é? Para todas as pessoas que são caladas e que querem ter voz e não podem ter, e aí, de repente, o Itamar dá voz a essas personagens, né? E eu acho que é exatamente por isso que o livro é tão encantador, porque ele constrói personagens muito fascinantes, não é? Num mundo muito árido, num mundo muito difícil, né? Que é o mundo do trabalho análogo à escravidão, né? E aí, Tamara, eu só discordo de você numa coisa: não é passado, né? A estatística de trabalho análogo ao escravo Sim, que a sim. gente encontra hoje no Brasil, né? As evidências de que o barracão ainda existe são muito fortes, né? Quer dizer, então, na verdade, é uma construção atemporal, não é? E é uma ambiência, né? Uma ambiência que eu acho que faz isso reverberar no inconsciente coletivo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem no seu inconsciente coletivo ainda o agro, porque o Brasil foi rural durante muito mais tempo do que a Argentina e Chile, por exemplo. Então, ele tem né, quer dizer, ele tem uma memória rural. Se não é direto da pessoa, da geração dos pais, dos avós, dos bisavós, mas, enfim, as famílias têm histórias rurais. A maior parte das famílias brasileiras ainda tem, né? Por favor, continue, Sérgio. Depois eu vou falar também. Eu também estou doido de falar. Essa ressonância, né? Essa ressonância, ela é muito importante porque se você se dá conta de que ali tem um pedaço importante do Brasil, do qual você se lembra por histórias, mesmo que seja por memórias da família ou de pessoas que você conheceu, etc., mas que você sabe, basta abrir o jornal que você vai ver que a parte daquela realidade continua viva no Brasil, faz um pouco esse exercício que a gente está falando aqui, não é? Quer dizer, de arrebentar as bolhas e dizer, olha, pense que tem pessoas, e são pessoas tão encantadoras que você tem que se solidarizar com elas, né? É uma espécie de chamada à empatia. E só mais uma frase, Tamar. O seu livro tem um outro papel importante, que aí independe da sua narrativa e de você. Mas ele, por causa dos seus encantos, ele é um livro que virou best-seller. Isso é de enorme importância para a literatura brasileira, né? Você está mostrando que um escritor brasileiro pode chegar à lista de mais vendidos com qualidade. Com qualidade. E se você pegar a lista e espremer, os best-sellers que estão ali não têm qualidade. Eles são livros de molde, né? Feitos para vender. Não são livros sinceros, não são narrativas honestas, né? São artificiais, são produzidas, né? E tem alguns que não, mas a maioria do que está na lista. E isso é fundamental, ou seja, desmistifica completamente a ideia de que a gente precisa de fazer concessão na nossa literatura para poder ter sucesso literário. Verdade, Sérgio. Eu queria falar um pouco sobre isso também, e aí pensando a história de Torturado, pensando a história de O Intérprete de Borboletas, e que Bom, ali estamos no mesmo país, nos dois livros, né? Um país rural, arcaico, ainda no campo, um país que avançou nas cidades, mas que é profundamente desigual, a gente percebe isso a todo momento, né? E as próprias personagens vão indicando essas desigualdades com o grafiteiro, com o assalto que termina
numa tragédia também. Não vou dar mais spoiler, mas não vou dizer quem são os personagens, mas vou dizer que há essas coisas, há o ódio político, né, Sérgio? Esse discurso de ódio, de desumanização do outro, isso é muito permanente, né? Esse está a todo momento, que é uma coisa que aparece em Torto Arado de uma maneira também, não vou dizer sutil, mas pelos opressores que estão ali, né? E é isso, como falar desse país, como falar do ódio, Sérgio? Que papel esse discurso de ódio ocupa hoje nos nossos dias, na nossa vida? A impressão que eu tenho, mas não é a sua resposta, eu quero te ouvir, é que o Brasil foi fundado, as suas bases foi calcada na violência, né? Claro, a violência colonial, a violência escravagista, mas, bom, já completamos 200 anos agora, em setembro, de independência. Será que não houve tempo da gente se afastar um pouco desse passado colonial, desse passado escravagista? Às vezes eu tenho a sensação, Sérgio, que mantivemos as estruturas e somos colonizadores de nós mesmos, né? Não dá para atribuir o mal a quem está fora, né? A quem está fora do Brasil, no caso, aqueles que nos colonizou. O mal está aqui, somos nós, né? Somos nós. Como olhar e escrever sobre tudo isso? Pois eu acho que uma coisa importante é fazer o que você faz em Torto Arado, o que eu tento fazer em Terra de Borboletas, porque a literatura ela tem capacidade de mudar. E o que a gente precisa de mudar? Claro que a gente precisa de fazer uma mudança política, uma mudança social, é um processo coletivo. Mas acontece o seguinte, que isso que você acaba de dizer se concretiza nessa cristalização na cultura brasileira, tanto do patriarcalismo quanto do racismo, da escravatura barra racismo. Eu acabei de escrever um ensaiozinho mostrando uma parte disso, que é o seguinte: você não precisa de ensinar essas coisas. Elas não precisam de ser explicitadas. Você não precisa de fazer a alfabetização do racismo e do machismo, da dominância masculina. Não. Basta deixar que as pessoas observem a sua escola toda branca, a cabeceira ocupada pelo homem na família, né, nos jantares e nos almoços da família, né, a dona de casa que fica cuidando dos filhos e o homem que vai trabalhar, né, e as concessões que a mulher tem que fazer quando vai trabalhar, as dificuldades que ela sofre. É só a gente observar, o Brasil funciona assim. E aí é muito fácil você normalizar. Tá bom, é assim, a vida sempre foi assim. Não. A vida sempre foi assim porque nós fizemos ela assim. Mas não precisa de ser assim, e não deve ser assim, né? Eu acho que, por isso é que eu fico transitando do ensaio para a ficção, né? Todos os meus 3 livros de ficção têm uma coisa em comum, que é tratar dessa ideia da travessia. Nós estamos num momento de escolhas muito críticas, que vão construir o nosso futuro. Realmente a gente quer que nessa metamorfose a gente produza um resultado tipo Kafka, uma monstruosidade ao final do túnel, ou a gente quer uma borboleta ao final do túnel, né? É barata ou borboleta? O que nós queremos? Eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? Começar a mostrar que a nossa cultura não é boa em vários aspectos. Ela é rica, mas ela não é boa, toda ela, né? E quem são os nossos melhores valores culturais? São aqueles que não aceitaram essa realidade de coisas. Não são os que reforçaram essa realidade de coisas. Os que reforçaram essa realidade de coisas estão esquecidos. A gente só lembra daqueles que chamam a atenção para o fato de que essa sociedade não é uma sociedade boa, bem construída, né? E isso nos afeta diretamente, a todos, não é? E eu fico tentando fazer essa questão da desigualdade e tal, sem ficar fazendo preleções, exatamente para, né, como se fossem coisas assim de fato. Tem um diálogo que
é uma moça que, né, é uma herdeira rica e que resolve, não quer aquilo, ela quer viver de arte, ela não quer viver como os pais, mas ela encontra um advogado que diz assim, não, você toca aí, daqui a pouco você casa e resolve o problema. Quer dizer, não, mas não resolve. Não é esse o problema, né? Então, eu acho que se a gente cotidianiza, vou usar um termo que não existe aqui, se a gente traz para o cotidiano das pessoas, de forma mais explícita, essa reação cultural normalizada, aí, de repente, a pessoa diz, hã? Né? Eu espero que seja assim, né? Uma reação de, meu Deus, não pode ser assim, realmente tem que mudar, né? Com relação ao discurso do ódio, Itamar, ele permeia hoje a nossa sociedade digital, né? Você encontra isso na fila do banco e você encontra isso no Twitter, no Facebook. E essa linguagem... No WhatsApp da família, né, Sérgio? No WhatsApp da família, exatamente, claro. Teve WhatsApps familiares que tiveram que ser cancelados, porque não tinha mais diálogo. E eu acho que aí a gente tem uma tarefa, que é a nossa tarefa, a gente tem que fazer uma transformação cultural nesse país. E tem uma tarefa política, né? Eu ficava sempre com muita dificuldade de imaginar como é que isso poderia surgir na política e se, de fato, as sociedades, de repente, cansam dessa tensão continuada, né? A sociedade já é tensa o suficiente estruturalmente, ela não precisa de um adicional de tensão, né? E eu fiquei assim eu estou pensando muito nos últimos dias quando eu ouvi o discurso do Petro na Colômbia aceitando a vitória, em que ele diz, olha, vocês elegeram a política do amor e da vida, paz, justiça social e justiça ambiental, né? Bom, se a Colômbia elege um presidente com esse discurso do amor e da vida, eu espero que a gente também consiga fazer isso. Né? Que interessante você falar sobre isso, Sérgio, porque enquanto você falava aqui, e a gente falando sobre esses extremos, eu estava justamente pensando na Francia Marx, no Petro, mas mais na Francia Marx, por toda a história que ela tem, história de militância, uma pessoa com uma origem muito humilde, né, uma origem muito precária e com uma força política, né, de discernimento, de debate, e ela sobe, ascende ao poder agora, e com ela está a representação de um segmento expressivo da sociedade colombiana, de um segmento expressivo da sociedade latino-americana. E é isso, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente vive um tempo de discursos de ódio, de extremos, né, de radicalismo, de ascensão da ultradireita, a gente tem vivido momentos também de avanços, e isso não deve ser esquecido, não deve ser desprezado, né? Quando poderíamos imaginar que uma mulher negra chegaria à vice-presidência dos Estados Unidos ou da Colômbia, né? Há 20 anos isso era impensável. E é isto, eu vejo com um certo otimismo o nosso futuro, embora esse otimismo não signifique também falta de consciência política, falta de engajamento. Bom, ele pode ser bom se a gente fizer algo, né? Claro, se a gente permanecer de braços cruzados, isso aqui vai piorar muito. Mas é nesse sentido, como é que você vê, agora já passando da ficção para a realidade, Sérgio, como é que você vê essas mudanças que a gente tem vivido? Aí eu estou falando das mudanças positivas, né? Talvez o despertar da consciência ambiental, que essa não é uma questão do hoje, mas hoje a gente não se furta a falar sobre isso. Essa consciência sobre o Brasil como uma sociedade
dividida racialmente, né? Racialmente desigual. Como é que você observa tudo isso? Com esperança ou não sei, você que diz. Não, com muita esperança. Quando eu vi a França falando lá ao lado do Petro, e quando o Petro fala, olha, nós queremos desarmar a Colômbia, queremos pacificar a Colômbia e queremos o entendimento nacional, ela aplaudia. Quer dizer, é uma militante sofrida, né, que sabe a luta que tem, mas que não se furta à ideia da conciliação, né, de fazer uma Colômbia só. E eu vejo isso com muita esperança. E aqui eu acho que tem avanços muito concretos que vão mudar a cultura brasileira, né? Num Fliarachá, eu me encontrei com a Bianca, que estava escrevendo, estava lançando o livrinho dela, que chamava-se Quando me Descobri Negra. E ela falava exatamente dessa coisa de A repente, Bianca Santana, que é a Bianca biógrafa Santana, da que é a Sueli Carneiro, né? Exatamente. E depois ela iria escrever a biografia da Sueli Carneiro. No lançamento do livro dela, eu era provavelmente um dos 4 brancos que estavam presentes. Os outros eram todos negros. Mas eles não eram negros quaisquer. Eles eram negros com negritude assumida, né? Com as roupas que fazem eles ficarem mais bonitos, com os dreads, né? E com um brilho no olhar, né? Aquilo já é um grande exemplo. As cotas mudaram. Olha que interessante, Tamar. Elas viraram um jogo que era extraordinariamente injusto e derrubaram uma tese, por exemplo, que eu tinha, que era o seguinte: qual era o Brasil? O Brasil era assim: o negro estudava em escola pública, cada vez mais baixa qualidade, não conseguia passar na universidade federal, nas universidades públicas, que eram as melhores, e aí acabava tirando um diploma numa universidade ruim, que ele podia pagar com muito sacrifício. Encontrei várias vezes, por exemplo, no centro do Rio, menino motoboy, ou então aqueles boys de escritório, né, no elevador descendo comigo do trabalho, e ele dizia, nossa, eu tenho que correr porque eu estou atrasado para a faculdade. Ele ia chegar em casa meia-noite, sei lá que horas, né? E de manhãzinha de novo estaria no trabalho para poder pagar a faculdade. Praticamente todo o salário dele ia para a faculdade. Hoje você olha a sala da Universidade Federal, com o efeito das cotas, ela já não é mais aquela ilha de privilégio, porque que os brancos pagavam cursinho caro para passar no vestibular da universidade pública e estudar de graça. Uma inversão completamente das regras da justiça social. Com as cotas, nós passamos a ter salas, de fato, mais mistas. Ainda precisamos de avançar, mas avançou muito. E essa convivência na sala de aula e ver uma menina negra ou um menino negro dizer coisas importantes, ter uma percepção diferente que o outro branco não teve, de uma leitura, numa discussão de seminário, isso os torna muito iguais. E isso faz com que a pessoa olhe e diz assim, bom, mas então não era como eu pensava, né? Eles não vieram estragar a classe, eles vieram ao contrário, contribuir para que a classe seja mais dinâmica, mais viva, aprenda mais, saiba mais coisas, né? Para ampliar o nosso conhecimento. Então eu vejo isso tudo com muita esperança e acho que as novas gerações vão revelar isso, né? Sem falar no fato de que, com as cotas, a gente produziu uma quantidade de pensadores e de pensadoras, de escritores e escritoras negros de excepcional qualidade. Né? Quer dizer, você hoje não pode pensar num debate sobre questões importantes da mulher, do racismo, e mesmo da ética e da moral, sem convidar Djamila para falar. Né? Quer dizer, então você hoje tem uma inteligência, uma intelectualidade negra, né? Que já não é mais aquela pequena minoria que sempre teve. Aí você tem coisas... Nós temos uma
uma coisa em comum. Nós ambos prefaciamos livros do Milton Santos, né? Sim, sim. Que era um espetáculo, um gênio que foi muito além da geografia, né? Uma revolução que ele fez nas ciências sociais, né? Mas era assim, quer dizer, tinha o Milton Santos e o Milton Santos, né? Sim, verdade. Hoje não. Bom, Hoje não. eu vou fazer Hoje uma... Concordo inteiramente, Sérgio, com você. Acho que essa mudança, as pessoas ainda não têm uma dimensão exata do que foi essa pequena revolução que foi a lei de cotas. Claro que ela não é suficiente para mitigar as nossas desigualdades sociais e raciais, mas ainda assim essa revolução está em curso, né? Porque essas pessoas egressas desse sistema de cotas, elas de fato estão aí nos provocando e fazendo pensar este país. Isso é muito, muito bom. O Afonso queria falar alguma coisa. A conversa está muito boa, Afonso. Será que nós vamos deixar o Afonso falar? Olha, gente, eu brinco, mas eu falo com seriedade que o principal mérito do mediador é saber ficar em silêncio. Tem hora que eu fico aqui caladinho, tá ótimo, tá ótimo. Ó, duas A coisas. gente não pode reclamar que você é uma pessoa invasiva e que interrompe os debates. A gente nunca vai poder dizer isso. Ó, eu primeiro queria registrar, e eu sempre faço isso, a importância do Torturado. Tá? O Torturado, no futuro, vai ser reconhecido, viu, Itamar, como o romance que fez novamente as pessoas gostarem, tomarem gosto popular pela ficção brasileira. Sabe? Isso não tem justificativa, não tem explicação. A gente pode falar que o resto do dia, do ano, sobre as qualidades estéticas ou outras do romance, é que tem mistério. O livro tem mistério. Se não tivesse mistério, a gente teria aí 4 ou 5 editores trilionários, porque eles acertam sempre e não acertam sempre. A gente não sabe explicar. O fato é que, em nome desse futuro, em nome dos futuros leitores que você fez voltar à literatura brasileira, eu agradeço muito, viu? De coração. Eu que agradeço, eu agradeço. E espero que o Sérgio encontre muitos leitores com o seu intérprete de borboletas também, porque eu tenho certeza é um livro importante para este momento que vivemos no Brasil, não tenho dúvidas. Nesse campo, eu queria fazer uma provocação. Sim. Eu entendo que mas eu tenho que fazer a pergunta. Para vocês dois, pode começar pelo Sérgio. A política, com P maiúsculo, é a bússola do seu livro, Sérgio, assim como a mesma pergunta para o Itamar? O Afonso, eu fiz questão de não localizar explicitamente o enredo do intérprete de borboletas, né? Eu falo de um evento que produziu aquela mudança, que produziu a exacerbação das emoções e o domínio da política pelas emoções. Mas eu não falo porque a política é incidental, né? É incidental, mas os fatos não são. Os fatos que ela produziu não são, né? Mas, para mim, o eixo e a indagação, quer dizer, digamos, o paradoxo, o dilema que eu tô atrás, é por que as pessoas entram nessa? Por que não é? Uma mulher que é casada com um escritor, que tem ideias boas, etc., de repente se volta para essa devoção absoluta a valores completamente anti-humanos, né? Pois isso é política com P maiúsculo, não é uma política Pois é. partidária. Então, e aí tem um diálogo, num determinado momento do livro, em que uma personagem diz para outra o seguinte: não, vem cá, tudo é política. Política não é uma questão de disputa partidária e de governo. Exatamente. Política não é, a política é a consequência da interação social entre as pessoas, das escolhas que a gente faz, né? Então, política mesmo é uma coisa que acontece sem governo,
né? Antes, durante e depois dos governos, né? E a gente faz coisas na vida cotidianamente, imaginando que a gente está fazendo coisas da rotina e a gente está fazendo política, né? Quer dizer, determinados atos, determinados gestos são políticos e a gente nem se dá conta disso, né? Tamar? Verdade, é verdade. Eu concordo inteiramente com o Sérgio e penso que a política está em tudo, né? Nós somos seres eminentemente políticos, desde sempre. E é difícil, até quando se opta, diz, não, eu sou neutro, eu faço uma arte pela arte. Isso também é política, né? Então, é inevitável que nossos personagens, nossas narrativas estejam desprovidas desse sentido político também, porque nós somos seres políticos, né? E aí quando eu falo a política, Afonso, como você mesmo fala, a política com P maiúsculo, né? Não estamos falando de política partidária, né? Nem de paixões partidárias. Estamos falando de um atributo que é humano e que existe. Bom, até este momento eu li sobre humano. Pode ser que a gente descubra que há política também entre os animais, né, entre outras espécies. Mas este é um atributo nosso e por isso quando me perguntam, você escreve sobre política, sua literatura traz política, eu não me furto a responder, eu digo sempre sim, com certeza. Porque nós somos seres políticos, e se fosse apolítico, provavelmente não seria humano também, né? Então, é dessa maneira que eu observo. E pensando, aí eu vou pensar nas personagens, Sérgio, que assim como as personagens de o intérprete de Borboletas, as personagens de Torto Arado, com toda a sua carência de educação, né, talvez de uma apropriação de termos e cunhos políticos, outros que a gente conhece com mais propriedade, mais tradicional, mas estão ali fazendo política a todo momento, né? Num primeiro momento, o pai faz uma política de conciliação com o proprietário da fazenda e impede violência maior contra os trabalhadores. Em outro momento, a conciliação já não é possível mais, há uma ruptura, né? A conciliação já não corresponde ao anseios daquelas pessoas que vivem em situação de escravidão. Ou seja, essas minúcias, não tenha nada que eu leia na literatura ou que eu veja na vida que esteja desprovido desse senso político. Então, é isso. Acho que isso em um intérprete de Borboletas entra de uma maneira muito orgânica, muito bem, porque é isso. Quem de nós, Afonso, Sérgio, senta numa mesa com pessoas, hoje, pessoas que leem, que debatem, que conversam, e mesmo pessoas que não tenham essa cultura, essa educação, pessoas mais humildes, estão falando sobre política, estão falando sobre o preço do gás, estão falando sobre a inflação, estão falando sobre muitas coisas que estão por aí, né? Ou seja, isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É inevitável. Tem gente com Tem uma coisa interessante, Afonso, que eu acho que é uma das coisas em comum entre Torto Arado e o intérprete de Borboletas, é que os dominadores, os opressores, o mal, ele domina e você sente o domínio, mas eles não são personagens muito importantes. Eles não aparecem, né? Tem referências, tem as consequências, mas essa dominação é uma dominação, a opressão está dada lá. E nós estamos falando das pessoas que estão na vida, né? Estão na vida. E essa é isso que o Tamar estava falando. Quer dizer, isso aí faz com que você pense e consiga transmitir que todas as escolhas são políticas. Eu tinha um professor, Afonso Tamar, nos Estados Unidos, que era filósofo, e eu estudei muita metodologia com ele. E ele dizia assim, um dia ele disse assim, olha,
essa teoria da não decisão não existe, isso é uma bobagem, porque não decidir é decidir, que é o que o Itamar vai falando quando eu disse, não, eu sou um artista neutro. Não, isso é uma posição política, não é? Não decidir é decidir, é fazer uma escolha, né? Eu É gosto muito inescapável. desse campo de pensamento, que o Sérgio outro dia me falou um negócio que eu não deixo de pensar. Aliás, o Sérgio a gente troca muito a bola, que é o seguinte: desse jeito a gente pensa melhor. Não Com é, Sérgio? certeza. É assim, estamos precisando pensar melhor. Sérgio, muitíssimo obrigado. Estamos aqui reunidos em volta desse Sim. plástico, desse vidro aí que vocês estão olhando ao O meu redor. está aqui. Deixa eu Em botar aqui. breve receberá um físico de papel, Isso. Sim, autografado pelo Sérgio. com o autógrafo do autor. Com certeza. Que isso. Ah, boa, vou até tirar Ah, o meu aqui o meu, aqui. ó. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Itamar. Agradecendo demais esse meu companheiro, amigo que me acompanha há tanto tempo, querido Eduardo Rodrigo Nascimento e Silva. Muito obrigado pelo seu trabalho, Eduardo. Vamos lá fazer o de sempre? Fala, por favor, o nome do Sérgio Abranches. Vamos ficar só no primeiro nome, para não tomar muito tempo. Primeiro Sérgio e depois Itamar. Vamos lá. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Sérgio, passar a palavra para você encerrar e em seguida para o Itamar. Bom, muito obrigado pela conversa e pelo marketing todo aí do livro. E um prazer enorme conversar com você, um prazer enorme conversar com você, Tamar. Eu sei que você está fazendo um sacrifício, está meio tresnoitado aí por conta do seu retorno de viagem, mas fiquei muito feliz com a sua presença e uma conversa agradabilíssima e de muitos pontos de contato. Fico muito feliz. Eu que agradeço, Sérgio, agradeço o convite, Afonso, para estar aqui falando desse livro muito especial. Espero que os leitores tenham a mesma experiência que eu tive lendo essa história, essa narrativa. E muito parabéns, Sérgio, pelo livro. Agradeço o convite para estar aqui falando sobre ele também. E espero que os leitores possam desfrutar da mesma experiência também. Muito obrigado. Em Obrigado. especial, agradeço também à editora Record, ao Rodrigo Lacerda, editor do livro. E vamos tocar a bola que vai ter sequência o ciclo de conversas sobre o intérprete de borboletas. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Itamar. Uma boa noite a todos que nos assistiram.